Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao meu último vídeo e como é o meu último vídeo eu quero deixar aqui a teoria que eu acho que realmente é a verdadeira sobre a realidade deste mundo. Não vou tocar em todas as teorias, evidentemente, vou só tocar em uma teoria. E esta teoria está baseada nas minhas experiências. Eu vou deixar de lado toda a informação que dão os gurus da internet ou de escritores, de toda essa informação que colocaram nos livros. Eu vou deixar as almas de lado, vou deixar os espíritos também de lado e eu vou para uma parte mais prática, mais teórica, mais científica. A maior parte da informação que eu vou falar neste vídeo já falei em outros vídeos. Se vocês quiserem pesquisar um bocadinho, pesquisem aí, ok? Vou deixar o meu canal aberto, né, para vocês verem, para verem algumas teorias loucas e alguns vídeos assim meio confusos que eu fiz, mas o que interessa, pronto, é vocês saberem que, pronto, existem muitas teorias, muitas verdades e nós não sabemos realmente aonde é que nós estamos. Então, eu tenho que iniciar isto a dizer-vos que eu tive muitas experiências. E tudo isso, toda a informação que eu vou dar aqui é baseado nessas experiências. Então, vocês também têm que ter em conta que são experiências que não dá para eu demonstrar que foi real. Então, baseado nas minhas experiências, eu vou vou-vos explicar como é que funciona este mundo, como é que nós ficamos aqui atrapados, ou estamos atrapados, ou não estamos atrapados, e se realmente existem vários tipos de seres aqui. Nem todos estamos aqui, nem todos, acho eu, que vimos do mesmo lado. Nem todos estamos a jogar o mesmo jogo. Parece, mas não estamos. Então, meus amigos, antes de mais, eu tenho que vos dizer que há uns anos atrás eu comecei a tive experiências muito fora do normal, né? Experiências em que, assim, eu não estava drogado, não estava bêbado, não tinha tomado nada e simplesmente essas experiências aconteceram. Então, é claro que isto é tudo mental, né? Bem, o mundo é mental. Se vocês olharem para o mundo é mental. Tudo acontece aqui, na nossa mente. Mesmo que a gente consiga sentir o corpo, tudo está aqui na nossa mente. Então, tudo é mental. Este mundo nem verdadeiro é. É um mundo, pronto, pode dizer que é verdadeiro, mas é um mundo mental. Quer dizer, mesmo os nossos sonhos são verdadeiros? São, mas é tudo mental. Tudo o que aconteça na nossa vida é mental. Tudo. Então, ter experiências ou não ter experiências, dizer que este mundo é verdadeiro ou mentira, isso tem muito que se lhe diga. Não dá para a gente simplesmente... a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Né? Das experiências que nós temos, né? Mas pronto, não vamos estar aqui a filosofar esta parte porque não vale a pena estar a perder tempo com isso. Então, eu há 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos atrás, no ano 2020, no dia 21 do 11, foi do 21 do 11 do 21, ok? Eu tive uma experiência. Então, eu fui para a cama e nessa experiência eu simplesmente, o meu quarto começou, não sei, parecia que começou a ter energia por todo lado. Eu pelo menos sentia isso, é como se tu estivesses a nadar em energia. Mas eu tinha ido para a cama, adormeci e quando eu simplesmente saía e entrava. É como se estivesse em transe. E o quarto estava todo cheio de... É como se fossem ondas de energia. Eu não as via, mas era assim que eu sentia. Então, eu entrava nesses sonhos, não é? E nesses sonhos
estavam, nesses sonhos, estavam-me a mostrar como funciona os metaversos. Então, eu entrei dentro do sonho, né, desses sonhos, esse transe, e dentro estava lá uma pessoa e ela estava-me a mostrar, olha, isto é um metaverso, e diziam, isto é no futuro, isto é parte do futuro dos metaversos. Pelo menos estava-me a tentar ensinar que nós vivíamos dentro do metaverso, prontos, eles, por exemplo, como nós tínhamos entrado dentro do metaverso, ele estava-me a explicar, olha, estás dentro do metaverso e agora, neste momento, tu tens este corpo, né? Tu estás do outro lado, tu estás a dormir, mas quando tu entras aqui, tu agora entraste neste corpo em que tu estás, era eu, né? Estou lá, só que tu para experimentares isto que está aqui, por exemplo, estava lá um arbusto de frutos, parecia tipo uma framboesa, que dá framboesas, mas eram pretas, né? Eu disse, pronto, ele disse assim, olha, isto aqui, agora vou-te pôr aqui um chip, aqui, neste lado, e tu vais provar esse fruto. No momento em que eu peguei no fruto e comi, uau, um sabor muito intenso, muito doce. Eu, ok. Começou-me a explicar muita coisa. Eu enquanto estava dentro deste transe, eu entrava, eu saía, via que estava no quarto, fechava os olhos, voltava a entrar. Então, eu esqueci-me de muita coisa, mas muita coisa. Eu tive 6 horas, eu tive desde as 9 da noite, 9h30, até às 3 da manhã. Às 3 da manhã é que eu disse assim, já chega, não aguento mais, porque o meu corpo estava tão muito cansado. Eu disse assim, não, se eu ficar na cama vou continuar a entrar e a sair, entrar e a sair. Então o que é que eu fiz? Levantei-me e vim para o computador e disse assim, não, já chega, não consigo mais. Pronto, mas eu continuei até às 3 da manhã, até às 3 da manhã. E aí eles foram-me mostrando as coisas, como é que as coisas funcionam. Né? Houve uma parte onde me mostraram como é que... A sério, essa pessoa falou. Olha, esqueci tudo. Esqueci tudo. Mas a única coisa que eu trouxe comigo foi a parte das certas cenas dentro, onde nós estávamos a experimentar aparelhos. Eles mostrou-me tipo uns óculos, tipo desse de Google Glass. Okay? Meti os Google Glass e pronto, aquilo estava ligado à internet, como estes que nós temos, só muito mais avançados, onde nós podíamos ver a informação. Prontos, eram iguaizinhos, só que 5, 10 anos à frente. Não sei porque é que me mostraram esses gadgets, né, esses óculos, mas prontos, foi o que apareceu dentro do metaverso. Desse transe. Perfeito. Então, através dessa experiência, né, eu não sei, a informação está aqui, a informação está aqui, só que eu não consigo aceder a ela. Tenho muita, mas foi aí que eu entendi que nós estávamos dentro do metaverso. Né? Eu olho para este mundo e foi aí, né? Foi neste momento que eu, uau! Né? Quando tu és consciente que estás dentro do metaverso, que tudo isto é uma criação, pronto, vamos dizer que é um jogo, é um programa que está criado e que nós estamos dentro dele. Assim como eu estava dentro de outro metaverso, eu fui para outro metaverso, eu aqui neste lado também estou dentro do metaverso. Todos nós estamos dentro do metaverso. E todos nós estamos a jogar com o nosso personagem. Perfeito. Isto aqui já dá para entender, pronto, de onde é que vem todos os meus vídeos que eu falo aí sobre as teorias, né, do metaverso. Então vamos para o outro dia. Passou 2 dias, mais ou menos, e voltei, eu não sei, mas houve várias vezes, né? Então, porque eu tive outros transes, que eu não sei, prontos, têm a ver com outras coisas. Mas vamos para outro.
Então eu entrei em outra vez. Só que este aqui demorou menos, demorou 3 horas mais ou menos. 3, 4 horas. Okay. Comecei a entrar em transe e fui. E nesta vez eu estava em uma vida paralela. Tudo isto que eu vos estou a contar é para depois vos dar a versão final da teoria, ok? Vai ser, muitos de vocês vão ficar desiludidos e outros não. Outros, se calhar, vão ficar com, prontos, é o que há, não é? Há que aceitar o nosso destino. Ou aquilo que realmente está a acontecer connosco. Então, neste novo transe, o que é que aconteceu? Eu fui para uma vida paralela. Eu sei que isto é difícil de acreditar, mas eu fui e estava numa vida paralela, mas nessa vida paralela eu tinha morrido. Eu já estava morto. Eu sei que isto é um bocado difícil de entender, mas é a mesma coisa. Nós estamos aqui, parece que nós estamos vivos, não é? E quando este corpo morre, nós estamos mortos. Não, nós não estamos mortos, nós estamos vivos, continuamos vivos. Então, essa é outra forma de vida, não é? É outro mundo, é outro paralelo, é com outro corpo, não é? Então, né, a gente tem que entender isto, né? Para nós sermos conscientes, temos que entender que nós não estamos vivos. Isto é um corpo, é um avatar. Parece que estamos vivos, mas pronto, só estamos dentro do metaverso, temos este corpo cheio de nanobots que se conectam entre eles e que criam este robô biológico altamente avançado, não é? O ventre da mãe, o útero da mãe, é uma impressora que imprime o robô biológico, aquilo que nós vamos ter. Por quê? Porque, não é? Começa do zero, não é como o Eu Robot, o filme do Eu Robot, não é? Criam um robot, eles já vêm de fábrica assim, já está adulto. Não, para tu entenderes como funciona, para que a tua consciência cresça desde o início, desde o zero, tem que ser desde o início, não é? Desde que começas a formar a tua consciência. Esta consciência que tu tens é baseada em todas as memórias e programas deste corpo. E conforme tu vais adquirindo conhecimento, ela vai se expandindo. Esta consciência não é o teu real, é o teu eu deste corpo, que se vai expandindo e depois tem as capacidades, tem as condições para se conectar ao mundo, a outras coisas. Ok? Nós temos aqui um corpo energético, temos os chakras, temos antenas, que podemos nos conectar com outros mundos. Então somos muito mais daquilo que a gente pensa. Só que nós temos através desse corpo nós conseguimos ir para, não é? Nós somos conscientes e com este corpo nós conseguimos aceder a esses mundos, a essas energias e muito mais. Então, mas eu estava nesse mundo, eu não vou contar tudo, este aqui realmente recordo-me do princípio ao fim, mas eu vou só para a parte, eu não vou vos dizer a informação que me deram, né? Elas começaram a dar muita informação, mas muita informação sobre os gigantes que existiam na Terra, sobre os mundos que estavam para além dos polos, e existem mais mundos, não sei por que razão puseram isso, não sei se isso é verdade ou é mentira, mas vamos deixar por aí, vamos deixar que isso pode ser verdade ou pode ser mentira, também não acredito muito. Pode ser que isto tudo seja manipulação? Pode, ok? Claro que pode ser manipulação. Podem querer, todas estas experiências pode ser para me implantar crenças. Eu também sou consciente disso. Então, eu estava nessa vida paralela, nessa vida paralela, eu tinha acabado de morrer. Eu tinha morrido. Simplesmente eu fui para um momento em que eu já tinha desencarnado. Eu já tinha morrido. Eu estava ali a tentar resolver, não é? Como qualquer morto, uma pessoa morre e depois deixa as coisas em vida, não é? E depois, não é? Como a gente morre, a gente tenta avisar aos nossos parentes, não é? Neste caso foi a minha irmã, eu estava a tentar dizer onde é que estava o dinheiro que eu tinha escondido, que estava numa gaveta por baixo, estava a tentar dizer as coisas, não é? Como se
fosse uma pessoa a tentar se despedir das coisas, né? Tentar dizer a informação que, antes de me ir embora. Eu depois estava ali, né? Estava com a minha irmã, sempre atrás dela, sempre atrás dela. Outras coisas foram acontecendo dentro deste transe. E depois houve uma parte onde eu fui para... que eu fui aonde eu estava. Eu estava morto, eu tinha morrido de câncer, eu recordo perfeitamente, a informação estava-me a vir, eu sabia, e eu estava dentro de um saco preto. Não sei por que razão estava dentro de um saco preto, mas eu não sei se aquela era a minha casa ou não. Mas eu só simplesmente fui para lá, apareci lá, e pronto, eu vi-me dentro de um saco preto. Já estava morto, e a informação que veio foi que eu tinha morrido de câncer. Muito bem. Agora vou adiantar um bocadinho as coisas e eu cheguei a uma parte que eu estava lá com a minha irmã e eu estava a tentar dizer-lhe as coisas. Esta era a minha irmã daqui, não sei porquê, mas por isso é que eu digo que deve ser uma vida, era uma vida paralela. Lá também as vidas são parecidas, né? Quanto mais, pelo que dizem, quanto mais existem, se o mundo estiver muito afastado desta vida, as vidas começam a ser diferentes desta. Mas quanto mais perto estes mundos paralelos estiverem da tua vida, estes mundos são muito semelhantes ao teu. Os mesmos pais, os mesmos irmãos, o mesmo trabalho. Só pequenas coisas é que mudam. Neste caso, morri mais cedo. Por exemplo, nesta vida eu já devia estar morto. Há 5 anos que eu já devia estar morto. Porque eu tinha cancro de pele. Esse cancro de pele espalhou-se pelo corpo todo. E sinceramente eu já devia estar morto. E não estou. E não fui fazer quimioterapia, não tive a tomar medicamentos nenhuns. E realmente, pronto, fiz outras coisas, mas não morri. Então, poderia perfeitamente, nesta vida não morri, mas na outra vida eu morri. Então, o que é que aconteceu? Então, eu estava a falar com a minha irmã, a tentar reter as coisas, e eu senti uma força da parte de cima a puxar. É uma energia. É aquilo que contam, que muitas pessoas sentem essa experiência, que quando morrem, ou essas experiências de morte, né? É onde as pessoas simplesmente sentem que estão a ser puxados para uma luz, estão a ser... existe um magnetismo, uma atração que puxa para cima. Não é para baixo, não é para os lados, é para cima. É como se estivessem a sacar desta dimensão. E foi a mesma coisa que eu senti. Eu estava na Terra e de repente caralho, ou não, já me estão, né? Começou a puxar, eu comecei a levantar-me do chão, né? É como se estivesse a levitar no ar, e eu a fazer toda a minha força, não, ainda não é tempo, eu ainda não disse tudo, e continuava, pronto, tentava fazer força, mas começou a puxar, quando eu estava a 300, 400 metros, eu, pronto, já não dá, tenho que me ir embora, pronto, acabou, não há nada a fazer. E eu disse assim, caralho, eu na minha ignorância, não é? Na minha coisa, eu disse assim, caralho, onde é que está esse túnel de luz, né? Que toda a gente fala. Onde é que está esse túnel de luz? Eu olhei, não vi nada, mas a força já estava a puxar muito, né? E eu digo, que salixa. E meti-me assim, tipo, enchi-me de coragem, vamos lá, vamos embora. Meti assim as minhas mãos, tipo de super-homem, e vum! Foi como um raio. Não houve túnel de luz, não houve nada. Ok? Simplesmente vi só escuridão. Escuro. Tu passas por uma zona escura. Eu não passei. É o que eu digo. Esse túnel de luz, esqueçam o túnel de luz. Isso é para outros seres. Ouçam bem. Isso é para outros seres. Não tem nada a ver com outro tipo de seres, outro tipo de realidades. Vocês já vão entender isto que eu estou-vos a dizer. O que é que acontece? Aconteceu que eu passei por esse escuro, e onde é que eu despertei? O meu ser que tinha morrido aqui despertou, acordou
em outro mundo, em outro metaverso, onde este personagem, que eu não sei se era eu, era outra pessoa, acordou. Eu recordo-me perfeitamente, eu fui, tal, e parece que não, eu estava a olhar, ainda estava a olhar desde cima, o meu personagem, o personagem que estava lá. Eu não sei porquê, mas eu estava a ver de fora. Não estava dentro, ainda não estava dentro do corpo. Simplesmente foi para lá, para onde é que foi o meu espírito, né? A minha alma, possivelmente, né? Eu fui para lá, fui puxado para lá. Então eu não entrei diretamente dentro do corpo, simplesmente fiquei em cima. Sim, é como se tivesse uma câmara de vídeo aí de lado, né? E está a olhar e a seguir o personagem. E eu, prontos, eu vi como a pessoa, eu estava dentro de um apartamento, eu não sei se era um prédio, não sei se era uma casa, sei que estava dentro de uma casa ou de um apartamento. Era noite, havia uma persiana, a casa era uma casa moderna, era moderna, não era nenhuma barraca, não era nada assim antigo, né? Rústico, não, era moderno. Eu vi a parte, entrava luz pelas frechas da persiana, não estava muito iluminado, por isso é que eu não vi. Eu acho que aquilo era um quarto. Simplesmente, no momento em que eu entrei, a pessoa acordou, levantou-se. É como se tivesse acordado de um sonho. Havia uma luz no lado esquerdo, porque eu estava deitado, estava nesta direção, mais ou menos. Vamos lá ver. A janela estava ali, estava assim, nesta direção. Janelas. Eu a levanto e a luz estava deste lado. Havia uma porta, né, aberta, era uma porta aberta, sem porta, né, mas uma abertura. Então havia luz do outro lado. E essa luz era como se fosse para. Pronto, era uma casa, só que estava ligado, é como se fosse a cozinha. Eu não sei se era a cozinha, mas eu sentia, pronto, foi para lá que eu me dirigi. Não sei se eu ia beber água, o que fosse. Então foi aí que eu voltei a mim, aqui. Então eu levantei-me e lembrei-me de tudo o que aconteceu. Então, isto aqui para vocês, para tentar-vos explicar o que eu agora vos vou explicar e o que realmente está a acontecer. O que é a teoria que eu penso que é uma das teorias mais verdadeiras que alguma vez alguém contou, né? Baseada nas minhas experiências. Agora vamos para a parte a teoria que as pessoas podem gostar ou não. Amigos, isto é assim. Como vocês já viram, através destas experiências, acontece que, né, já dá para ver que nós estamos dentro de um metaverso. Sim, isto é uma realidade virtual, é um metaverso, é um jogo. E que nós estamos a jogar do outro lado. Né? Estamos em outro metaverso a jogar este jogo. E que a tecnologia é muito avançada. O que quer dizer, nós podemos, a nossa consciência pode se ligar ao servidor do jogo, deste emulador, desta realidade, deste metaverso, e esta consciência, que pode ser o espírito, vai se ligando. Liga-se a um personagem. Este personagem tem uma alma, né? Tem uma alma, né? O espírito conecta-se a uma alma, aqui dentro desta realidade, né? Nesses mundos astrais, conecta-se e entra para dentro do jogo. É assim que a gente nesta teoria, é assim que a gente se conecta. Isto aqui, o demiurgo, isso pode pertencer ao jogo, mas não pertence à nossa realidade. Faz parte do jogo, mas nós estamos fora do jogo. Nós simplesmente entramos para jogar o jogo. Okay? Neste caso, a teoria é que nós somos livres.
o personagem está a jogar o jogo de livre vontade, ou não. Ele vai para a cama, nós estamos em outro metaverso, nós somos de outra realidade, pá, não sei que tipo de superpoderes nós temos, ou tipo de tecnologia que nós temos quando nós vamos dormir. Se calhar tem uma almofada, nós deitamos em cima dessa almofada, começa, né, conecta-se ao nosso cérebro e bum, e vamos para o servidor. E entramos dentro do jogo. O que é que a gente vem cá fazer? Vem só experimentar? Olha, meu amigo, aqui é que começa uma das teorias mais difíceis de entender e de acreditar. Né? A gente vem e pronto. Isto, antes de eu entrar neste assunto, isto é como se fosse uma base de dados. Imagina que do outro lado, no outro metaverso, também existem empresas. E essas empresas constroem este tipo de tecnologia. E o que é que eles fazem? Através, nós vamos comprando essa tecnologia, vamos jogando esses jogos virtuais, uau, são super espetaculares. E eles, pode acontecer que eles estejam a recoletar dados. Como aqui eles fazem com os nossos dados. Vão recoletando dados. Sem nós sabermos. Porque eles aqui, se aqui nos enganam, do outro lado também possivelmente é a mesma coisa. E aqui é que vem a parte mais conspiranoica. Meus amigos, o próximo metaverso, os metaversos que vão ser construídos agora nesta realidade, eu estou agora a falar nesta realidade, já vamos entender o jogo em si, já vamos entender a teoria. Este jogo onde nós estamos, este metaverso, também tem os seus cientistas, também tem estas pessoas que estão involucradas a dirigir o metaverso para um certo fim. Né? Isto aqui, não pensem que a tecnologia vai saindo assim à toa. Isto aqui é progressivo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que aqui, primeiro deram-nos vamos imaginar, nós éramos, primeiro apareceu o telemóvel, vamos imaginar o telefone. Então, o telefone, nós telefonávamos para as pessoas. A tecnologia foi progredindo, o telemóvel. As pessoas, né, as versões mais rudimentares do telemóvel, né, que ainda não tinha muitas funções, mas o telemóvel foi evoluindo e hoje em dia todos temos telemóvel. Todos. E todos estamos presos ao telemóvel. O telemóvel é um gadget com 1000 ferramentas, né? Nós estamos sempre pendentes do telemóvel, como se fosse algo que nós não podemos nos desprender. E eles sabem disso. Então, primeiro, ao princípio, eram poucas pessoas que tinham telemóvel. Agora é todo mundo. E é normal, né? Todos nós precisamos do telemóvel. E pouco a pouco nos vão introduzindo a essa tecnologia. A tecnologia vai ficando mais barata, mais acessível, ou as condições para termos um telemóvel é mais fácil. Então, toda a gente tem telemóvel. O que é que acontece? Agora, quando forem construídos os metaversos, quando vierem aí os metaversos, nós já vimos um bocadinho deles. Apesar deles não terem evoluído, não é? Agora não se fala muito dos metaversos, mas nós ouvimos falar do Meta, e existiam agora outros que agora já me esqueci o nome. Mas o Meta parece que está meio morto, não é? Está ali, não anda para a frente, as pessoas ainda não... Pronto, a tecnologia não está preparada, as pessoas ainda não aceitam. Mas há que ter calma. O mundo vai avançar e isso vai surgir sim ou sim, a não ser que aconteça algo. Né? A não ser que este mundo vá para outro caminho. Vão começar a criar mundos iguaizinhos a estes. A tecnologia, no princípio, né? A tecnologia vai ser cara, depois vai se tornando cada vez mais acessível, e nós, através, eu não sei como é, pronto, vamos pôr primeiro, uns sensores, um capacete, nós metemos e vamos trabalhar dentro desses metaversos. Vamos ter avatares, no princípio,
nós não, nossa consciência não vai ir para dentro dos avatares, não. Nós vamos estar aqui, nós somos conscientes deste corpo, metemos o capacete ou os óculos de realidade virtual e vamos, pronto, através daqui a gente vai fazendo as coisas, não é? Ainda vai ser desde tudo o que a gente faça, vai ser deste lado, todas as instruções. Então, nós vamos estar dentro do metaverso, nós vamos poder entrar dentro de autocarros, sentarmos, o nosso avatar sentar-se lá e irmos para outros lados, irmos para a nossa empresa, podemos colocar diretamente, não é? Metemos o programa, não é? E agora clicas, tal, vou para a empresa. E tu estás dentro da tua empresa, tens lá o teu computador, tens lá as coisas todas que tu precisas, porque vai haver computadores dentro dos metaversos. Tu dizes assim, uau, que loucura, pois é a tecnologia. E tu lá trabalhas desde dentro, tu vais para a escola, por exemplo, as crianças, vou para a escola, tal, não é online, não é? Mas simplesmente metes o capacete e lá vais te encontrar com os teus colegas. E tu vais estar dentro da escola ou da sala de aula a ser lecionado, não é? A aprender. Isto tudo é muito lógico da gente entender. Isto é fácil da gente entender, certo? Não é? Eu sei que a tecnologia ainda não está aí, mas se tu fores uma dessas pessoas curiosas que já sabe disto, que já sabe que para onde é que vai a tecnologia, para onde é que nós vamos, já se apercebe que isto aqui tem a sua lógica. O que é que vai acontecer? No princípio, as pessoas não vão aderir muito, mas o próprio mundo, o próprio Estado, o Governo vai nos empurrar, a tecnologia vai nos empurrar para nós trabalharmos desde dentro. Por isso é que existe a Agenda 2030 e a Agenda 2050, para que a gente vá para dentro, para que nos encerrem dentro desses metaversos. Esta é o final desta humanidade. É quando nos vão fechar todos dentro deste metaverso. Mas isto tem muito que se lhe diga ainda. Então, claro, as pessoas pouco a pouco vão aderindo, porque vão ser obrigadas, não é? Não vão, senão não ganham dinheiro, não têm dinheiro para comprar, isto vai ser mesmo assim, isto vão nos tornando cada vez mais pequeninos, né? E a nossa consciência depois já se vai conectar ao próprio avatar. O próprio avatar já vai ter vida. O avatar, a consciência já vai ir para dentro do avatar. E tu dizes assim, tu já nem vais saber quem tu és. Tu já nem sabes se és este que está deste lado, com o capacete de realidade virtual, porque vai-se conectar ao teu cérebro. A partir daqui, a tua consciência vai ser transferida para o avatar e dentro do avatar tu dizes assim, caralho, tu já nem sabes quem tu és. Aí vai ser quando as pessoas vão ser apanhadas. Pouco a pouco. Isto não vai ser tudo de uma só vez. Pouco a pouco tu é que vais escolher estar dentro desses metaversos. Vai chegar uma altura em que tu já nem vais querer estar aqui neste. Vais querer estar no outro. Mas isto é através do engano, através da persuasão. As pessoas vão entrando, vão aderindo. Isto é como o telemóvel. As pessoas estão viciadas. Estão viciadas no TikTok, não estão? Então, esses metaversos também vão ser viciantes. No início vai ser tudo um bocadinho mais fácil. Mas depois vai se tornar igual a este. Tudo controle. Controle. E aí é que vão ser apanhadas as nossas consciências, vai-se formar outro mundo, outra realidade, e nós vamos estar prontos. A partir daí eles vão construir tudo e mais alguma coisa. Essa base, os servidores vão estar aqui neste mundo. Nós vamos estar dentro deste mundo. Dentro dos servidores. Quando as pessoas vão morrendo, o que é que vai acontecer? As consciências vão ser transferidas para o servidor. E nesse servidor, aí já vais começar a nascer dentro desse metaverso.
Esta é uma das teorias mais lixadas que a gente pensa que, caralho, isto assim é difícil de engolir. Aí dão-te também as almas, as supostas almas, não é? Porque a tua consciência por si não é, é uma consciência, mas depois introduzem essa consciência dentro de uma alma, não é? A alma dentro, a parte dentro do corpo e depois nasces dentro dos avatares. Eles também vão ter os mundos astrais, né? Como nós temos aqui, né? Os mundos astrais, a gente mora, tal, volta outra vez. E ficamos ali dentro desse metaverso. Então a gente se desconecta deste mundo, desta realidade, e vamos para dentro dos metaversos. Ok? Então, agora vamos para o outro lado, onde eu estava. Ao mundo onde eu estava. Então, imagina que tu estás do outro lado. E está a acontecer a mesma coisa. Tu entras dentro deste jogo. Vocês pensem bem comigo. Este mundo começou a criar muitos, quer dizer, a população começou a crescer muito, de repente começou a crescer de uma maneira muito rápida, não é? Foi em 1800, no século XVIII, 17, 18. Começou, dizem que foi por causa da grande revolução industrial, que as pessoas já tinham melhores condições e tudo e mais alguma coisa, né? Meus amigos, ok, está correto, pode ser que seja isso, pode. Mas pode ser que o ingresso destas almas, que podem ser perfeitamente sintéticas, né? Almas criadas, estes seres, estas consciências, também pode ser que no outro mundo, onde eu fui parar, quando eu morri, né? E fui para lá, para esse metaverso, o que pode acontecer é que nesse metaverso todas as pessoas, essa tecnologia avançou, as pessoas começaram a aderir a esta tecnologia de entrar dentro dos metaversos e foi aí que começou a entrar aqui cada vez mais e mais pessoas. Pessoas enganadas foram simplesmente apanhando-as. As pessoas, pronto, chegou uma altura em que, vamos lá ver, se a tecnologia agora saísse aqui, agora neste momento, as pessoas começavam a aderir, né? A meter os capacetes. Dentro de 50 anos, as pessoas já estavam totalmente desconectadas deste mundo. E nessa altura é quando eles começam a apanhar todas as almas. Pouco a pouco, até que cada vez mais. E aqui começam a nascer muitas almas, ou muitas consciências começam a entrar para este mundo. E estamos aqui. Por outro lado, como eu acordei do outro lado, eu digo assim, mas porquê que eu acordei? Não é? Eu saí deste metaverso, né? Morri neste metaverso, ou numa vida paralela, e fui para... Acordei do outro lado. E agora digo assim, porquê que acordei, não é? E porquê que existem tantas vidas paralelas? Eu digo assim, caralho, estou a sonhar em quantas vidas paralelas? Em 100 ao mesmo tempo? Possivelmente, este personagem que está aqui, esta consciência, pode ser uma parte do meu ser que está lá do outro lado. O meu ser humano que está do outro lado. Uma parte da consciência dele. Que depois, quando se deita, não é? Neste caso, vamos imaginar que ele, não sei que tipo de tecnologia há, ou acho que deve ser um chip, que eles chipam as pessoas, né? São como se fossem metade máquinas, metade robôs, não é? Já tem fragmentos deles, né? De chips, então conecta-se ao servidor e quando vai dormir, conecta-se e começa a ter estas experiências. Pode ser que seja assim, pode ser que seja assim também, que a gente fica aqui durante milénios aqui a experimentar. Lembrem-se que o tempo não existe. O jogo inicia e o tempo é relativo. Pode estar aqui 1 hora e ter tido 100 vidas. Ou pode também estar aqui 1 hora e ter só uma vida. Então, de certa maneira, a máquina se ajusta
ao tempo de treinamento que tu tens. Não é? Se tu estás a treinar um avatar, que existe a possibilidade de nós sermos avatares a sermos treinados, imagina que do outro lado está, ou pronto, estou eu e vou dizer assim, vou treinar o meu avatar. Então, meto, então, e vou ter um montão de experiências em vários níveis, em várias vidas paralelas, e funeto e estou lá. E o jogo só acaba quando acabar, quando o programa dizer assim, acaba. E tu dizes assim, o jogo termina, vamos imaginar que tu passas todos os níveis, em todas as vidas paralelas, em todas as realidades onde tu estás, e quando o jogo acaba, começa a te desconectar, tu acordas, tu dizes assim, que horas é que são? Olha, passou 10 horas, só passou ou 8 horas ou 7 horas. E tu aqui a sofreres, nestes mundos de merda, aqui a treinar o teu avatar, uau, que espetáculo, olha que mundo tão porreiro. E quando tu despertas aqui, porque uma parte da tua consciência desperta, e tu dizes, mas que porcaria é esta onde é que eu estou? Então parece que pode ser que realmente as empresas que fabricam este tipo de tecnologia, este tipo de jogos, enganaram as pessoas. Pode ser, pode. Não foi o que eu vi, porque eu não parecia, eu estava normal, Olha, acordei e pronto, olha, acabou o jogo. Não foi isso que eu vi, mas é o que eu digo, isto são teorias que eu tenho, vocês simplesmente guardem-as. Então já vemos que alguma coisa pode estar a correr mal aqui, porque se nós despertarmos aqui neste metaverso e dizemos aqui há alguma coisa errada, aqui alguma coisa está errada, não pode ser, parece que nos enganaram, estamos a sofrer, realmente estamos a ser, será que nós aceitamos mesmo viver estas experiências? Será? Eu, cada vez que eu olho para o mundo, ligo a televisão, eu não vejo televisão, mas pronto, algumas notícias que eu possa ver aí no Instagram ou assim, no Telegram, eu olho para essa notícia e digo, as pessoas, algumas pessoas até, pronto, morrem queimadas, acidentes, o avião caiu, as bombas caíram, foram violentadas, esses psicopatas que torturam as pessoas, que sequestram, matam e o que seja. Tu dizes, caralho, será que tu viestes aprender isto? Será? Será que o teu avatar está a aprender alguma coisa ou está a ser massacrado? Vou experimentar tudo e mais alguma coisa. Caralho! Pode ser, pode, mas eu penso que qualquer pessoa que se conecta a este tipo de jogos deve ser uma pessoa bastante psicopata. Porque ela deve gostar da dor. Estes mundos não são de amor e alegria, não. Por isso é que eu digo, só pode ser de loucos. Nascer num mundo onde existem psicopatas no controle, onde existem entidades, esses do baixo astral, do alto e do coisa, os mundos dentro do próprio metaverso, para eles criarem a dualidade. É assim que se cria o jogo. O jogo, agora, explicar o jogo desde dentro, isso já é mais complicado, não é? Desde as energias, desde as entidades, os deuses, estas criações que foram criadas dentro do metaverso, onde elas próprias depois querem, porque elas querem ter vida, elas próprias também querem sair do metaverso, onde elas estão presas. É a mesma coisa dizer, eu tenho que ir para a fonte. A fonte é no outro metaverso onde tu estás, possivelmente. E eles, como foram criados dentro, isto é uma teoria, como foram criados dentro do metaverso, então eles estão a tentar criar, através das abduções, esses extraterrestres, estes seres que estão aqui, que possivelmente este jogo saiu do controle e as pessoas continuam a jogar, se calhar mesmo sem saber, isto é assim. E o que acontece é que essas entidades estão a querer ir para o outro lado. Também querem criar corpos e quando esses corpos morrerem, também serem puxados para fora desta realidade.
Pode ser que seja assim? Claro que sim. Claro que sim. Nós formos olhar bem como é que as coisas funcionam, as teorias, se nós ouvirmos as teorias das conspirações, das pessoas que foram abduzidas, os experimentos, o que é que está a acontecer, como é que essas entidades estão a querer, né, se alimentam de nós, porquê? Não é? Toda essa... e aqui acontece, outra das teorias é que muitos de nós, né, que vimos para aqui, o que é que acontece? É que depois nós nos desconectamos. Já não queremos voltar. Então, uma vez que a gente já não quer voltar, já não se conecta, já se desconectou do outro lado, então ele precisa de energia. Essa energia, de quem somos? Somos nós. Nós que estamos a ser alimentados com a energia, porque nós estamos conectados ao nosso ser que está do outro lado, ao nosso ser, certo? Que é um ser humano igual a nós, que está ligado às máquinas, temos energia, então nós somos uma fonte de energia, então eles vão chupando, porque nós vamos sendo alimentados e eles vão chupando. Então, através daí, né, através depois da manipulação, cada vez que nós vínhamos para estes mundos, para estas realidades, eles iam-nos apanhando. Eles também estão a tentar sobreviver, né? Desconectaram-se, fizeram aqui o seu próprio mundo, a sua própria realidade, criaram também os seus seres, criaram seres híbridos daqui, pode ser que seja assim, ou mesmo os próprios programadores dessas empresas criaram isso aqui, pode ser, e depois, e agora, é o que eu digo, não dá para sair daqui, ou não sei, possivelmente, esta parte também não sei, é só uma teoria, que as coisas podem ter acontecido assim. Okay? Aqui houve um vírus, não é? Alguém introduziu um vírus dentro do programa, dentro do jogo, e agora não há controle, ninguém consegue controlar. E agora não conseguem se desligarem as máquinas, toda a humanidade morre. Perde a consciência aqui. Imaginem desligarem as máquinas, desligarem o jogo, o servidor, e com toda a gente cá dentro. Não dá, não é? Mas, no que eu vi, não foi assim. Eu simplesmente saí e acordei do outro lado. Eu só estou a dar aqui teorias. Agora, para terminar, temos outra parte que eu também tive outras experiências, né? Onde eu também entrei em transe. Eu estava dentro de uma iniciação, de uma parte do xamanismo, era tipo como se fosse um xamanismo, uma iniciação. Estávamos lá 5 seres. 5 seres. Prontos, homens. E depois existiam, pronto, era uma fogueira, era noite, e estávamos lá todos a ser iniciados. Eu estava lá, não sei porque que eu fui para lá, a sério, não há maneira de eu explicar isto. Porque que me aconteceu isto, eu não sei. Então, o que eu sei é que, num dia aconteceu-me isto, da iniciação, estávamos lá iniciados, éramos 5, e depois no outro dia, entrei outra vez em transe, e desta vez eu estava num universo. Estávamos lá 5 seres. Esses mesmos que fomos iniciados, estávamos os 5 seres. Eram todos, eu sentia que estavam conectados à energia masculina. É como se nós estávamos aqui na Terra, não é? Mas os que estavam lá, aquilo era tudo energia, eram consciências, era esse nosso ser que é invisível, tu não os consegues ver. São de tamanho de galáxias, não, de universos. Nós somos de tamanhos de universos. À nossa frente estava a consciência deste universo, que é a consciência universal, a criadora deste universo. Estava à nossa frente. Não me perguntei, tu não consegues ver, tu sabes que está lá. Estava lá e começou. E ela falou para nós. Para cada um, estava na minha vez, falou para mim e disse assim: vocês agora são criadores de universos. Ao lado dela, ao lado
dessa consciência universal, existia como se fosse energia, uma energia branca, tá? Do lado dela. Ela pegou nessa energia, em um pedaço, ela arrancou um pedaço e deu-me assim, para mim, e disse assim, agora tu és um criador do universo. E nessa altura, acordei. Claro que possivelmente também deu aos outros, porque éramos 5 iniciados. E eu digo assim, o que é que isto tem a ver, não é? As minhas outras experiências que eu tive, dos metaversos, e esta também, não é? Onde eu estou dentro do metaverso, dentro desta realidade, e eu agora sou um criador de universos. É claro, não com este corpo, mas com aquilo que eu sou. Aquela não é uma consciência, né? É aquele ser que eu sou. Somos tamanho do universo, de universos. Né? Então, já vemos que também aqui já atrapalha, né? Eu tenho um certo tipo de experiências e agora tenho este. Isso atrapalha já. Aonde é que eu vou conectar isto? Aonde? Depois, mais tarde, aconteceu uma outra experiência onde eu estava... Eu acho que tinha falado qualquer coisa à noite, né? Às vezes eu ponho-me a falar, né? A falar não. A dizer então, a perguntar qualquer coisa e depois à noite vêm-me as respostas. Mas isso é muito, muito difícil acontecer. Mas houve, nessa noite, eu estava a dormir e de repente veio-me assim como uma fonte de... como se fosse um pacote de informação. Pum, entrou na cabeça. Ainda hoje aconteceu-me isso. Hoje. Mas não foi informação. É como se fosse expandir a consciência. Entrou e foi assim... Bum. Ok? Fez qualquer coisa na minha mente que eu não sei o que é que foi. Não sei. Algo mexeu aí dentro. E eu então... e dentro desse pacote, quando eu abri os olhos, veio uma informação. Tu vês a informação a passar muito rápido. É como se fosse um filme. E fica gravado na tua cabeça. Fica gravado. Não desaparece. E lá estava a dizer assim... Eu sou uma consciência. Né? Eu estava a ver essa consciência universal à minha frente. É uma consciência. É um cérebro. Essa consciência universal onde nós estamos tem a forma do cérebro e tem como se tivesse muitas neuronas brilhantes, muitos sóis dentro dela que brilham. É como se fossem as neuronas, nossas neuronas. E ela estava a falar para mim. Disse assim: eu sou uma consciência. E tu também és uma consciência. Só que tu vives dentro de mim. E foi essa a mensagem que me mandou. Agora, como é que eu encaixo esta experiência com os metaversos? Né? Ou os metaversos simplesmente é uma parte, pronto, dentro também da sua criação. Não tem nada a ver com ser um criador de universos. Né? Esta parte já começa a complicar onde é que eu vou encaixar isto, não é? Pois é, meus amigos. Este é o meu último vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Eu espero que vocês entendam que isto é desde a minha realidade, desde as minhas experiências. Eu gostaria que vocês também tivessem tido este tipo de experiências para que vocês entendessem, pronto, esta parte dos metaversos, da tecnologia, como é que tudo é construído, né? Como é que é construída a nossa ilusão. A maior parte da informação perdeu-se porque foram 6 horas, 7 horas a massacrar-me a mente, a sério. Eu quando disse já chega, é porque a minha cabeça estava arrebentada de informação. Então essa informação desapareceu. A única coisa que ficou foi as imagens. Algumas imagens daquilo que me aconteceu durante a noite toda. Porque eu estava sempre a sair, a entrar, a sair, a entrar, a sair, a entrar de transe. Nunca me tinha acontecido nada disto. Não tomei nada, não tomo nada, não tomo álcool, não tomo drogas, não fumo, nada. Então, isso acontecer, não sei. Eu também, eu já falo nos meus vídeos, quando eu falo sobre esta experiência, e eu também me preparei de maneira inconsciente para esse dia.
porque eu comecei a jejuar, eu larguei o açúcar, larguei as farinhas, 3 meses antes de me acontecer isto. Porque eu sabia, de certa maneira, que naquele dia ia acontecer alguma coisa. Ou fui influenciado por uma youtuber, que eu já falei aqui, que falava disso. Disse que ia haver energias naquela altura. E eu disse, então eu vou-me preparar para isso. Comecei. Mas eu, de certa maneira, eu me liguei a essa informação. E não se sabia ao dia. Sinceramente, não sabia ao dia. Simplesmente era em novembro. Pronto. E foi no dia 21 de novembro que isso aconteceu. Não sei porque é que as coisas acontecem. Isto está fora do meu controle. Quem é que fez isso? Por que razão? Possivelmente foi essa consciência universal. Né? Se realmente estão a criar deuses, nós realmente somos essa grande consciência, criou consciências para que estas consciências fossem deuses criadores como ela? Pode ser que sim. E pode ser que a gente possa estar em outras realidades e sermos criadores? Também pode ser. Podemos estar a experimentar, enquanto estamos a experimentar também estamos a criar? Sim. É possível. Eu acho que pode ser que isto seja assim dentro do meu raciocínio, né? Para eu tentar juntar as peças, pode ser que seja assim, pode. Eu sei que isto é bastante complicado. Dava para aprofundar um bocadinho mais, ser mais explícito em cada parte, dava, mas eu acho, né, como eu vos tinha dito, eu não vou entrar dentro desse tema prontos, a outra parte teórica da conspiração das almas, dos mundos astrais, da parte dos infernos, da parte de Deus. Isso já se sabe o que é, né? Faz parte do jogo, da dualidade, do equilíbrio. Então aí eu já não vou pegar nisso. Eu acho que já fiz aqui alguns vídeos a falar sobre isso, então tentem procurá-los. Não é que aprofunde muito, mas dentro das minhas possibilidades, do meu conhecimento, eu falei sobre isso. O que é que vocês acham? O que é que vocês não acham? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da informação. Eu não vou andar muito mais por aqui. Este é o meu último vídeo, como eu já disse. Até mais ou menos sábado, domingo. Se vocês tiverem perguntas, eu vou responder. A partir daí, tudo podem esquecer, porque eu não vou estar mais aqui neste canal. Este canal eu vou simplesmente desconectá-lo do YouTube, né? E depois não vou mais olhar para ele. Simplesmente o meu caminho terminou aqui. Quem gostou da informação gostou, quem encontrou, não importa. Ok? É muito difícil, né, deixar isto para trás, mas tem de ser, faz parte. São 3 anos, 4 anos aqui a expor algum conhecimento, algumas teorias, outras simplesmente diarreias mentais, não é? Tem que ser assim, eu tenho que ser realista com aquilo que eu faço, não é? Mas, meus amigos, soltem o que tiverem que soltar. Vocês não são este personagem. Este personagem é um robô biológico altamente avançado, nanotecnologia. Nós não somos os nossos sentidos, nós não somos as nossas emoções, a parte energética, a parte dos chakras. Nós não somos esta mente. A partir daí, vocês é que vão tomar a vossa decisão. Não é? Se vocês realmente querem continuar aqui presos dentro deste metaverso ou querem sair. A que personagem vocês pertencem, não é? A que mundo vocês pertencem? Vocês pertencem aos que estão dentro ou vocês pertencem aos que estão fora do metaverso? Estão em outro metaverso. Vocês é que devem decidir, vocês é que devem saber se vocês são NPCs, almas aqui criadas para este mundo, são desta realidade,
ou se vocês são da outra realidade. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e neste mundo e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo. Não! Espero que vocês tenham uma boa vida, tenham muito conhecimento, tenham força, tenham vontade de aprender, de saber, consigam refletir sobre isto que eu estou aqui a dizer, e realmente vos desejo uma jornada muito boa aqui dentro deste metaverso e que consigam escolher sair quando vocês estiverem preparados. Ok? Agora sim, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até nunca. Até um dia. Tchau.